Direito internacional, planejamento sucessório. Você tem ideia do que sejam? Os benefícios que ele pode trazer para você, sua família e também para a sua empresa? É sobre isso que vamos falar agora. Começa aqui, começa agora, mais um Câmera Brasil. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem? Doutor, vamos falar para quem não conhece e também para aqueles que têm muito mais curiosidade, mas apenas uma pequena ideia do que seja o direito internacional. O que vem a ser e como essa parte do direito entrou na sua vida? Então, Roberto, o direito internacional, eu acho que eu definiria hoje como um conjunto de estratégia, regras, legislações que envolvem negócios e interesses. Então, exemplo, se um empresário, um cliente quer fazer uma estruturação jurídica internacional, seja nos Estados Unidos, seja no Panamá, que são locais que a gente tem apoio, que tem estrutura jurídica lá para oferecer esse suporte, né, estrutural para o cliente, a gente tem que entender o local que ele quer fazer essa estruturação, o local que ele quer, obviamente, abrir sua empresa ou abrir sua filial e, com base nisso, oferecer a solução adequada. Então, a gente hoje faz um trabalho que inicia aqui no Brasil, aqui no nosso escritório, onde a gente evidencia o problema do cliente ou o objetivo do cliente e, com base nesse objetivo, a gente vai fazer um mapeamento de quais serão os países que ele poderia fazer essa estruturação, se ele deve ou não fazer, e quais são as melhores opções. E respondendo a tua segunda pergunta, como o direito internacional entrou na minha vida, eu falo aqui no escritório sempre que uma frase que a minha avó falava, que é a seguinte: nunca fale besteira, que sempre tem um anjo que diz amém. Então eu sempre digo assim, cada um com a sua religião, né? Uns vão dizer, não peça para o universo que o universo não possa te dar. Outros, conforme a minha avó, que era católica, falava, não peça algo que o anjo diz amém. E eu, usando as duas frases que fazem parte da minha vida, eu te digo, eu sempre quis isso. Eu sempre quis e sempre sonhei com isso. Em advogar, em trabalhar com contratos internacionais, em poder oferecer informação e estratégia para os meus clientes. E hoje eu vivo, talvez, o melhor momento da minha carreira profissional e da minha vida como advogado, porque realmente eu estou fazendo aquilo que eu sempre sonhei, que é ajudar e estruturar empresas a crescerem com segurança, solidez, ética e transparência. Sabemos que o senhor também tem como formação história. E o que a história, essa formação, lhe contribui para utilizar dentro do direito internacional? Ajuda? Roberto, eu vou te falar que a vida da gente ela é feita de ciclos, e esses ciclos nos moldam para ser quem a gente é hoje. Então, a minha formação em história, ela aconteceu não por eu querer naquele momento, mas hoje eu vejo quão ela foi importante, porque eu precisava fazer a faculdade de Direito, que era o meu sonho. Meu pai enfrentava alguns problemas financeiros à época, e eu disse, não, eu vou ter que me virar, vou ter que pagar minha faculdade. Então, eu fazia Direito todos os dias e fazia História em regime especial no final de semana. E fazendo o curso de História, eu dava aula de História para o ensino fundamental e médio, e dei aula durante toda a minha faculdade para pagar o curso de Direito e, obviamente, pagava de História também. Então, essa soma da História e de ter pais que contribuíram muito com a minha formação profissional, porque pais que me ensinaram a trabalhar, pais que me ensinaram a vender, porque são comerciantes, então a advocacia nada mais é do que também vender o seu potencial para os clientes, né? Me ensinaram a dar valor para o dia a dia, para o dinheiro, para o trabalho, né? E eu acho que isso constrói o ser humano. Então, essa coisa de ter um pai que estava passando por dificuldades, que eu tinha que me virar, fazer 2 faculdades,
me formar em História, fazer o curso de Direito, tudo isso contribuiu para que esse Matheus, que hoje tem um escritório com 30 advogados, que tem sede em quatro cidades, em vários países, fosse esse Matheus de hoje, que é essa soma de estudos, dificuldades e superações, que é isso que eu exponho e trago como solução para o cliente. As estratégias para que os problemas sejam transformados em soluções. Doutor, o senhor atua em escritórios espalhados por diferentes partes do mundo. Que tipo de demanda tem crescido mais nesse cenário internacional? Roberto, o cenário internacional ele nunca esteve tão conectado como ele está agora. Então a gente não tem mais como falar em direito empresarial se eu não entender de direito internacional. A não ser que tu queira atender somente micro e pequenas empresas que não tem qualquer relação com o mundo e que acaba tendo, porque a gente obviamente é refém de regras internacionais, de tarifas internacionais, como a gente tem visto nos últimos meses, e obviamente que todo mundo é afetado por isso. Então, quem trabalha com direito empresarial, hoje, é uma obrigatoriedade entender um pouco de direito internacional pela conexão que nós temos hoje com o mundo. Mas, mais que isso, as áreas que mais têm crescido quando a gente fala em advogar no exterior, em dar opções e estratégias para clientes no exterior, seja para importação, exportação, seja para qualquer outra área como investimentos, são direito societário internacional, estruturações jurídicas internacionais, regras de importação e exportação, questões de visto, né, aonde é mais interessante abrir a empresa, ou a questão de direito tributário internacional, até porque nós estamos aí às vésperas da reforma tributária, que vai ter um impacto gigantesco em diversos setores empresariais no Brasil. Então, tu apresentar estruturas jurídicas societárias internacionais com segurança, com transparência, proteção patrimonial através de holdings nacionais ou internacionais, todos esses aspectos, todos esses temas têm crescido muito nos últimos anos e eu acho que o advogado que trabalha com direito internacional, obrigatoriamente, se ele quiser ter sucesso, ele tem que entender dessas áreas que eu acabei de citar. O que caracteriza uma assessoria jurídica preventiva e estratégica no âmbito do direito internacional? O advogado que entende e o cliente que entende que a prevenção é mais barata do que a organização posterior, ele entende que a prevenção ela é muito importante, porque a prevenção te previne, obviamente, né? Ela traz para antes todos os problemas que você teria no futuro. Então, quando você faz uma advocacia preventiva internacional, você vai dizer para o cliente, olha, esse país, a tua tributação é mais alta que esse país, o registro da tua empresa vai demorar mais que esse país, a abertura da conta no banco demora de 3 a 6 meses, enquanto nesse é de um dia para o outro, nesse a transferência de valores internacionais é mais complexa, nesse você tem um pouco mais de flexibilidade, porém não é um país tão bem aceito no mundo do comércio, da internacionalização. Então, você mapeia e você entrega para o cliente as soluções. E, obviamente, quem decide é ele sobre qual investimento ele quer fazer, onde ele quer fazer e como ele quer fazer. Mas prevenção é você apresentar soluções, riscos e benefícios. Em tempos de globalização, quais são os principais riscos legais enfrentados por empresas e investidores também, que atuam fora do país? Hoje, o maior risco que o empresário ou o investidor corre é tentar fazer essa internacionalização sozinho ou com uma assessoria que não corresponde às expectativas. Por quê? A assessoria jurídica, que ela corresponde ao objetivo do cliente, é aquela que já tem uma estruturação jurídica internacional, e entende que para qualquer empresa ser aberta em determinado país, você tem que entender a legislação do país, como funcionam as questões administrativas. Exemplo, temos países que, diferente do Brasil, a abertura das empresas não são feitas pelo contador, elas são feitas pelo advogado. Somente o registro lá na ponta é feito pelo contador. Mas, será que o empresário que vai fazer sozinho, sem uma assessoria jurídica inteligente, com conhecimento técnico, vai saber disso? Provavelmente não. O que ele vai fazer? Vai fazer errado. Aquela estruturação que demoraria 1, 2 meses, vai demorar 1 ano. Ele vai ter 1 ano
de atraso no planejamento dele, 1 ano de custos elevados, coisas que ele não teria se ele tivesse uma estruturação jurídica inteligente e que conhecesse, obviamente, os locais que ele tem interesse de investir. Porque é mais vantajoso buscar uma assessoria preventiva do que agir apenas quando o problema já aconteceu? Seria mais ou menos isso. Perfeito, é sobre isso. Pode citar algum exemplo prático em que a atuação preventiva evitou grandes prejuízos? Sim, a gente tem aqui no escritório, inclusive, um caso muito interessante de um grupo de empresários que gostaria de fazer investimentos internacionais, acabou fazendo em determinado país, nessa época nós não atendíamos eles ainda, e eles não conseguiram abrir a conta no banco. Então, eles abriram a estrutura jurídica, ficaram aguardando. Aí, quando foi passar no compliance do banco, o banco não aprovou, eles já tinham gasto com estruturação jurídica, já tinham pensado, alugado, por exemplo, galpões para a estruturação deles de importação e exportação e não conseguiram abrir a conta. 6 meses de tentativa e nada. Nos procuraram, a gente identificou qual era o objetivo deles, qual era os países que mais se enquadravam dentro dessa necessidade, dessa possibilidade, e a gente conseguiu fazer toda essa estruturação para eles em menos de 1 mês. Falando de estratégia e diferencial internacional, como o trabalho de um escritório com presença internacional facilita as negociações e a proteção jurídica de clientes globais? Eu vou falar da minha experiência, né, e peço a liberdade de quem está me assistindo, que obviamente pode ter advogados que estão agora me acompanhando e podem ter estruturas em outros locais, né? Eu falo do meu caso específico. O meu escritório hoje, a gente tem a sede aqui em Florianópolis, temos uma filial em São Paulo e temos unidades de atendimento em Boston e no Panamá. Então, imagine que Boston e Panamá, eu conheço toda a estruturação inteligente e adequada para os meus clientes. Então, eu sei quais são as empresas e quais são as estruturações jurídicas societárias que ele tem que abrir, quais os bancos que eu já fiz compliance, que eu já sei que são bancos éticos, transparentes e que, obviamente, esse cliente vai fazer os investimentos, vai fazer as movimentações bancárias com segurança. Eu já tenho ideia, por exemplo, de quais os investimentos que ele pode ou não pode fazer, porque eu já fiz alguns trabalhos semelhantes. Eu já sei como é que funciona o registro de determinadas empresas. Então, eu já tenho, dentro da estruturação do escritório, o beabá para esse cliente. Por quê? Porque o meu escritório está lá. Eu conheço como é que funciona a tradição do país, as regras desse país, as legislações, como é que funciona a questão, inclusive, governamental, porque a gente tem que entender que cada país tem as suas regras e tem a sua forma de agir. Tem país que as coisas acontecem mais rápido, tem país que é mais burocrático. Cada país tem limitações e tem benefícios na abertura da sua empresa ou da sua estruturação jurídica. E o que muda no atendimento quando a assessoria tem visão estratégica e multicultural? Eu vou te responder isso, Roberto, falando que eu tenho falado para a minha equipe. Escrever bem uma petição, por mais que ainda é uma regra, eu acho que a gente tem que escrever sim, no futuro muito próximo, a inteligência artificial vai substituir o humano em muitos desses casos, né? Agora, tem algumas áreas do direito, e não só do direito, mas da contabilidade e outras áreas, que a prestação de serviço humana ela ainda vai ser muito importante. E eu acho que o advogado do futuro é o advogado que entende que a estratégia é a maior qualidade que ele pode ter. E quando eu falo isso, eu não falo só no empresarial. Eu falo no direito de família, por exemplo. A advogada de direito de família, o advogado de direito de família, que ele tiver estratégia com o seu cliente, ele vai trazer a melhor solução, porque a estratégia, inclusive, pode ser um acordo bem realizado. Isso é estratégia, isso a inteligência artificial jamais vai substituir. E no direito empresarial, que a gente lida com diversas áreas, societário, tributário, contratual, a estratégia é a regra do jogo. Você precisa ter estratégia. Então, eu acho que hoje o maior diferencial de um escritório empresarial e com atuação internacional chama-se estratégia. Quais áreas do direito internacional têm se destacado nas demandas atuais? Hoje seria societário internacional, tributário, proteção patrimonial pensando na proteção dos bens da empresa, pensando na proteção patrimonial também do empresário e muitas vezes até
pensando na proteção patrimonial dos herdeiros, que seria o direito sucessório. Falando de orientação ao público e projeções, que tipo de empresa ou profissional deveria buscar uma assessoria com foco preventivo e internacional hoje? Roberto, eu entendo que qualquer empresa ou investidor que já invista ou já tenha uma estruturação jurídica internacional, ou ainda aqueles que desejam fazer. Então, assim, eu sou um investidor brasileiro, eu tenho diversos imóveis aqui, eu invisto na bolsa, eu invisto em bancos aqui, na XP. Não, eu quero agora começar a investir internacionalmente. Essa pessoa é uma pessoa que precisa de uma assessoria. Né? Aquela pessoa que nunca investiu nem aqui nem lá fora, mas pretende iniciar os investimentos lá fora, tem que ter uma assessoria. O empresário que já tem uma empresa sólida e quer abrir filiais no exterior ou quer trabalhar com importação e exportação, precisa. Ou até mesmo o empresário que, mesmo pequeno, tem objetivos de internacionalização. Todas essas pessoas são possíveis clientes e possíveis necessidades inertes a isso, que obviamente precisa de uma assessoria jurídica com um foco internacional e com experiência internacional. Como o senhor enxerga o futuro do direito internacional diante das novas tecnologias e também do avanço dos negócios digitais? Como eu falei agora há pouco, o direito, assim como o mundo, está muito conectado. Então, exemplo, eu tenho cliente hoje que compra da China. Eu preciso conhecer a legislação da China, conhecer as regras da China, para eu entender, por exemplo, como já aconteceu, de meu cliente ter comprado de um fornecedor da China e a mercadoria não ter chego. Como é que eu faço? Eu ingresso com a ação aqui? Eu tenho algo para fazer lá? Como é que está esse contrato? Onde é que está dito no contrato onde é que a ação vai ser ingressada? Tudo isso é preventivo. Tudo isso a gente tem que pensar antes da compra ser realizada. Porque se lá na frente nós tivermos um problema, a gente precisa acionar na justiça ou de maneira administrativa. Como é que a gente faz isso? Né? Então, essas regras hoje estão cada vez mais comuns, porque hoje, inclusive, eu te faço essa pergunta reversa. Né? Tenho certeza que tu conheces de cada 10 empresas, 9, em algum momento, tem alguma relação com direito internacional. Exemplo, o software que tu usa na tua empresa, muitas vezes, não é brasileiro, ou na maioria das vezes não é brasileiro. O sistema que tu usa, boa parte dele não é brasileiro. A máquina que tu compra não é brasileira. O produto que tu transforma no Brasil, muitas vezes a matéria-prima dele pode vir do exterior. Então, mesmo uma empresa pequena, em algum momento, ela vai ter alguma necessidade de direito internacional para a resolução de conflitos. Que conselho o senhor daria para quem pretende expandir seus negócios para fora do Brasil com segurança jurídica? O que eu diria, Roberto? Primeiro, escolha uma assessoria jurídica eficiente, que te traga soluções e conhecimento técnico eficaz, e tenha experiência jurídica nos países que você pretende trabalhar, e principalmente, que eu acho que é o que separa o joio do trigo, é você escolher uma assessoria jurídica que trabalhe com você de maneira segura, dentro da lei, utilizando as legislações com segurança, transparência e ética. Doutor, depois da empresa aberta, ela ainda assim precisa de assessoria jurídica ou está tudo certo, ela anda com as próprias pernas sem mais necessidade de consultoria jurídica ou mesmo da assessoria de um bom escritório jurídico? Eu entendo que a empresa que ela sonha ou que ela objetiva trabalhar no exterior, ela não pode ter uma assessoria jurídica limitada, que seja limitada à abertura da empresa. Ela tem que ter uma assessoria jurídica diária, porque as decisões que eles vão tomar, e daí a diferença de uma assessoria jurídica tradicional brasileira para uma assessoria jurídica internacional, é que a gente acaba tomando decisões junto com o cliente, ou ajudando o cliente a tomar decisões que muitas vezes extrapolam o campo do direito. Eles vão além disso, eles vão além da parte jurídica, eles ingressam na parte administrativa, que é o quê? O meu cliente questionar, esse banco é sério ou não é sério para eu fazer investimentos? Essa consultora, ela tem muitos processos ou não tem muitos processos? Você acha que ela é ou não é séria? Esse contrato que eles me passaram está correto ou não? Então, muitas vezes, os investimentos, inclusive na empresa, eles dizem respeito à legislação do país que a gente tem que analisar,
o dia a dia daquele país, como é que funciona a regra do jogo. Exemplo, vou dar um exemplo claro, tem países que o investimento em imóveis ele é inteligente, por quê? Porque o país é dolarizado. Tem países que os investimentos em imóveis ele não é eficiente porque a moeda não é estável. E isso vai além do direito. Isso é uma questão que a gente vai ter que trabalhar com o cliente, mostrar para o cliente legislação, mostrar para o cliente questão do câmbio da moeda. Obviamente que ele vai tomar uma decisão baseado no objetivo dele. E muitas vezes o objetivo dele nem é ligado apenas à questão financeira, mas à questão emocional. Exemplo, um cliente que tem cidadania italiana, talvez ele queira ter uma casa em Nápoles, talvez ele queira ter uma casa em Firenze, mas é um desejo mais emocional até do que financeiro, né? Obviamente que a gente vai passar os riscos, os objetivos, os benefícios e o cliente vai tomar a decisão dele. Mas por isso a importância de uma advocacia presente, porque em qualquer relação que ele tenha, mesmo de compra e venda no país que ele esteja, de investimento, vai existir um contrato. E o contrato faz regra entre as partes, né? O contrato ele é algo muito importante, inclusive para a discussão futura. Então, desde o contrato até a tomada de decisão, essa assessoria ela é eficaz, inteligente e, mais que isso, extremamente importante. Doutor, sabemos que o seu escritório ele atende diversas especialidades. Uhum. Uma delas, creio eu, significa também o planejamento sucessório. Para quem não sabe o que ele significa, o senhor poderia dizer também sobre os benefícios dessa antecipação fazendo um planejamento? Sim. O nosso escritório hoje, Roberto, ele é um escritório full service empresarial. A gente trabalha com toda a estruturação e estratégia que o empresário necessita no dia a dia dele. E essa estratégia, muitas vezes, ela vai além da empresa. Ela estende aos filhos, à esposa, aos filhos que ele tem com a primeira esposa, com a segunda. Então, a gente tem que fazer um planejamento que contemple também todo esse suor que esse empresário teve durante a vida para que aquela empresa que hoje está dando lucro, que hoje muitas vezes tem lá 100, 200 funcionários, que na verdade são 100, 200 famílias, né, que ele acaba ajudando, mas que ele também tem uma história na vida dele de suor e de conquistas, né, e ele precisa deixar isso organizado, porque a gente sabe, a gente vê isso na prática, a gente vê aqui no escritório casos que chega a dar pena da situação que as famílias se encontram depois do falecimento, por exemplo, do patriarca, né? A gente vê muitas vezes ali o empresário que era o patriarca falecer e fica aquela guerra jurídica durante anos. Essa guerra jurídica, muitas vezes, ela vai além do patrimônio relacionado a bens. Ela vai, inclusive, relacionada à empresa. Então, a gente faz hoje, sim, uma proteção e um planejamento sucessório e patrimonial para a pessoa física dos sócios e para a pessoa física desse empresário e seus filhos, e também uma proteção empresarial para a empresa no que diz respeito às ações, no que diz respeito ao dia a dia, no que diz respeito aos sócios. Então, a gente faz uma proteção completa, que ela pode ser só no Brasil, ela pode ser inclusive internacional. E é o mesmo planejamento que serve para o homem do campo, o homem do agronegócios? É o mesmo planejamento. Claro que, obviamente, o homem do agronegócio, o fazendeiro, a pessoa que tem negócios no agro, ele tem algumas regras muito pequenas, né, que a gente vai adequar, mas digamos que a espinha dorsal, digamos que a regra principal é a mesma, que é a proteção e, obviamente, o cuidado com os bens que ele construiu, sejam eles um apartamento ou a própria empresa, ou seja ele uma fazenda, um terreno, né, que obviamente acaba sendo na prática uma coisa só, são bens, né? Quanto tempo demora um inventário se não houver orientação jurídica adequada? Essa é a pergunta de milhões. Eu digo isso porque nós temos aqui uma equipe que trabalha com direito sucessório já há bastante tempo e eu tenho inclusive aqui a minha sócia, a Priscila, que trabalha comigo há praticamente 8 anos e nós temos um inventário que iniciou com ela, ou iniciou até antes dela, que até hoje não foram encerrados, né? Por quê? Porque as partes não chegam num consenso, muitas vezes não tem dinheiro para pagar os custos do ITCMD, muitas vezes não tem dinheiro para tocar o inventário, os custos que envolvem o inventário, e vai se estendendo por anos, muitas vezes as casas, o patrimônio vão se deteriorando, né? Na hora de vender já não tem mais aquele valor financeiro que tinha lá no começo. Então,
Então, o conselho que eu dou é o seguinte: você que é pai, você que é empresário, você que tem um patrimônio, se prepare, porque não é assim, eu vou deixar esse problema para meus filhos. Não, tu vai deixar uma bomba para os teus filhos, porque muitas vezes aquela família que tu construiu tão linda durante décadas, né, ela se destrói em um mês, que é aquele período, inclusive, de luto, em que os filhos, os sucessores e os herdeiros, né, eles têm que se reunir depois da morte do pai para decidir que vão abrir o inventário, com quem vão abrir o inventário, como vão ficar esses bens. Então existe o luto, a dor, e ainda tem que pensar no financeiro. Então, se tu, como pai, já preparou essa estrutura jurídica para que essa sucessão aconteça de maneira organizada, eficaz, o teu falecimento vai seguir o trâmite de acordo com o que tu planejou junto com eles. E eu acho que esse é o grande diferencial de planejamento sucessório. Doutor, o planejamento sucessório é apenas para grandes patrimônios ou famílias de classe média também se beneficiam? E a outra pergunta que podemos juntar: quais são os instrumentos mais usados no Brasil para esse planejamento? Essa pergunta é excelente. Eu penso que assim, muita gente começou a entender o que é holding, começou a buscar, inclusive, o estudo sobre planejamento sucessório depois da pandemia. Por quê? Tivemos muitos empresários, inclusive muitos clientes nossos, que tinham uma vida super estável, a empresa redondinha, crescendo, investindo. Veio a pandemia e tu viu a tua empresa fechada por meses, né? Muitos, inclusive, empresários do turismo, que a gente ajudou muito nesse período, e ficaram anos, né, sem poder vender praticamente nada, a empresa decaindo, e junto com a empresa decaindo, o patrimônio deteriorando. Então, as pessoas começaram a estudar mais sobre isso e houve uma busca desenfreada nesse período sobre holding, sobre proteção, sobre planejamento, coisa que você não via antes. E as pessoas começaram a identificar justamente isso. Eu não preciso ser milionário, eu não preciso ser rico, a minha empresa não precisa ser gigante, eu não preciso ter um vasto patrimônio, eu mesmo como classe média posso fazer um planejamento sucessório. E sim, qualquer pessoa hoje que tenha pelo menos um bem, pode sim fazer um planejamento sucessório. Hoje, o que a gente entende como regra para um planejamento sucessório depende do objetivo, obviamente, da pessoa que nos procura. Ele começa desde uma holding, testamento, ele pode ter uma doação, daí vai depender de qual é o objetivo e o que a pessoa espera desse planejamento. Bom, quero agradecer a sua participação, que de forma dinâmica e brilhante conseguiu esclarecer muito os dois assuntos hoje trazidos. E quero encerrar lhe pedindo um conselho a quem ainda não começou a pensar nesse assunto. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite do Roberto e da TV Cultura para estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo espaço. Penso que vai ser de grande valia para quem está nos assistindo. E o conselho que eu dou é: quem ainda não buscou iniciar um planejamento sucessório, procure uma assessoria jurídica inteligente, eficaz, e vai montar um plano para você, dentro do seu objetivo, dentro das suas expectativas, obviamente de maneira transparente, ética, com seus filhos, com os herdeiros, com a sua esposa. Monte esse planejamento que você vai estar evitando problemas futuros, inclusive talvez no momento que você nem esteja mais aqui para resolver. Obrigado, doutor. Você tem alguma sugestão de pauta para o programa da próxima semana? É muito simples participar. O nosso e-mail está aqui embaixo, fácil, é só enviar que com toda certeza estaremos tratando com muito carinho a sugestão que chegar até as nossas mãos. Ficamos por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.